Boa noite. Vamos começar, se não se importam. Em primeiro lugar, bem-vindos a mais uma tertúlia da Modos de Ver. Nós somos, para quem não nos conhece, somos uma relativamente recente, temos um ano de existência, ainda usamos fraldas. Uma das coisas que fazemos ou tentamos fazer, são mensalmente estas tertúlias. Por uns problemas logísticos que nos surgiram e também estávamos nas férias de verão, de facto, por mais festival, não fizemos as tertúlias, mas estamos a retomá-las hoje. E estamos a retomá-las hoje numa perspectiva até um pouquinho diferente. Enquanto as tertúlias anteriores, para aqueles que cá estiveram, foram sempre sobre um tema, sobre um grande tema, uma grande divisão da fotografia. Vou citar 2 ou 3, por exemplo: a fotografia de desporto, o fotojornalismo, a fotografia de natureza, etc., em que trazíamos, se vocês se lembram, trouxemos cá profissionais dessa área e falámos com eles sobre a sua atividade, sobre os seus segredos, sobre as suas particularidades. Hoje vamos trazer algo um pouquinho mais científico, se vocês quiserem, porque penso que as coisas se complementam e nós temos realmente que complementam e portanto, nós não conseguimos viver sem o conhecimento do passado. A pessoa que está hoje aqui comigo, ao lado esquerdo, que depois vai substituir-me aqui nesta cadeira, e eu vou para a vossa beira, se não se importam, dedica-se à investigação em fotografia, à investigação histórica, ou seja, trabalha nos arquivos da Câmara, na parte da história da fotografia. É licenciado, isto aqui tem que ler, peço-vos desculpa porque não decorei, nem queria decorar. É licenciado em Design e Património pela Faculdade de Belas Artes do Porto e está neste momento a frequentar um mestrado de História e Património na Faculdade de Letras do Porto. Portanto, é um homem que vem das artes e que de alguma forma agora precisa de outro tipo de semiótica, digamos, para complementar a sua formação, o que é ótimo. Embora com interesses muito ecléticos, investiga, sobretudo, temas ligados às suas áreas de formação. Partilha a atividade técnica superior do Arquivo Histórico do Porto, como vos disse, com a docência de fotografia. Portanto, é um homem que está por dentro do que nós estamos a falar. A outra questão, e esta muito mais importante, com que eu ia terminar, antes de dar a palavra ao Dr. Manuel Araújo, era lembrar uma frase de uma personalidade do Porto que faz 100 anos este ano, ou faria, porque já não está entre nós, e que tem algo a ver com a história. Não há uma pessoa, embora seja uma pessoa ligada às ciências, não há uma... Também, é basicamente uma pessoa ligada à linguística, como vocês sabem, e a questões afins, mas, curiosamente, também teve alguns aportes com a ciência, mas que eu saiba, e posso estar enganado, nunca teve nenhuma relação com a fotografia, mas tem a ver com esta questão da história. E esta frase, que eu sinceramente não sei onde é que ele escreveu, mas sei que é a frase que está num monumento, numa avenida que ostenta o nome dele, em Lessa, da Palmeira, de facto lembra-nos uma coisa muito importante e que, portanto, que nos leva que mais não fosse, por isto tomamos muita atenção ao que diz, ao que vai dizer o Manuel Araújo. É que o que nós fazemos hoje em fotografia e noutras áreas, mas neste caso na fotografia, tem muito a ver com o que nos legaram, com tudo o que foi feito anteriormente, antes de nós, e que nos permite hoje em dia, quer em termos culturais, quer em termos técnicos, digamos, temos uma determinada atitude e uma determinada postura relativamente à fotografia. O que também nos lança para nós algo bastante importante. Os nossos filhos, os nossos netos, as gerações que onde vir, onde herdar da mesma forma essa nossa atitude, esse nosso conhecimento e onde desenvolvê-lo ainda mais. Portanto, tirando isto, vou dar a palavra ao Manuel Araújo. Muito obrigado. Ora então, boa noite a todos. Começo por agradecer o convite que me foi dirigido para apresentar um trabalho que tenho desenvolvido. Agradecer também as palavras que me foram dirigidas nesta pequena apresentação e agradecer a todos
E sim, é com muito gosto que estou aqui, porque quando fazemos algum trabalho, o trabalho não é para ficar metido nas nossas gavetas, não é para ficar escondido, não devemos ser egoístas a esse ponto. E então, no desenvolvimento da minha atividade profissional no arquivo histórico, também entra a parte da investigação, e é um momento muito importante para mim poder lidar com documentos antigos que nos ajudam a entender, neste caso o Arquivo Histórico do Porto, que nos ajudam a entender como é que a cidade se foi desenvolvendo. Na minha área, que é a área essencialmente da imagem, a visualização das imagens é sempre mais fácil do que lermos uma descrição de um documento. Muitas das vezes temos que nos socorrer da paleografia para conseguir entender o que lá está escrito, e na imagem não. Portanto, todos conhecem a expressão que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Observamos a imagem, a leitura é direta, porque estamos a falar ou vamos falar de fotografias em que ainda não havia a intervenção facilitada que temos agora e que a obter resultados positivos, portanto, mas não podemos falar nesses resultados sem pensarmos que há trabalho muito anterior. Nós podemos começar a falar em Aristóteles no século IV a.C., que já usava a câmara obscura para precisamente ver ou observar fenómenos naturais, como o caso dos eclipses do Sol, que hoje em dia temos uns óculos XPTO para podermos ver, ou temos uma radiografia, ou temos um vidro fumado com uma vela, mas há 6.000 anos atrás isso não existia. Portanto, a utilização de um espaço fechado apenas com um orifício permitia que fosse projetado, e neste caso a cores, portanto com as cores reais, aquilo que estava à frente desse mesmo orifício. Estamos no período, na Idade Média, as representações, portanto, figurativas eram muito arcaicas, por vossa expressão, portanto eram muito simples. Podemos ver a escultura ou a pintura da Idade Média é muito simplificada, mas com o Renascimento tudo volta à qualidade, tudo volta à beleza e às proporções corretas que tínhamos na Idade Clássica, portanto, na Idade Grega, no período grego e no período romano. Portanto, para na pintura se fazer uma boa representação, é necessário ter noção de perspectiva. E essa era a grande dificuldade dos artistas, era desenvolver uma paisagem, por exemplo, em que as proporções relacionadas com a distância dos planos, à medida que eles se vão afastando da tela, portanto, as proporções têm que ter uma determinada escala, para nos darem a ideia realmente que elas cada vez estão mais distantes. Até ou quase até ao aparecimento da fotografia, eram apenas 5 os temas mais representados a nível artístico. Era a paisagem, era as figuras ou as alegorias mitológicas, as cenas bíblicas, o retrato e a natureza morta. Entretanto, vamos dar um salto de 4 séculos. Nestes 4 séculos, há uns físicos, há uns cientistas que vão experimentando a reação dos materiais à luz, vão observando que a própria pele reage à luz do sol, não é? Nós estamos no fim do verão e todos temos uma marca que seja, nem que seja do biquíni, temos uma marca por causa portanto, a luz do sol interfere na pele, portanto, há que também tentar gravar imagens, e foram feitos alguns testes com folhas de árvores sobre pele, portanto, pele morta, claro, mas houve realmente a reação, só que com o passar do tempo a pele vai escurecendo por todo
e a imagem vai se desvanecendo. Só o Sr. Niepce e o Sr. Daguerre, que são considerados os pais da fotografia, é que cada um, são os dois franceses, cada um na sua povoação, estão a tentar encontrar uma solução para fixar realmente a imagem que obtém através da câmara escura. E foi o Niepce o primeiro a obter resultados positivos. Portanto, é uma imagem que aparentemente não tem grande qualidade, mas é curioso ver ou ler uma carta que o Niepce escreveu ao irmão a dizer que conseguiu uma imagem fabulosa, uma imagem com uma definição que se conseguem ver os telhados todos das casas, portanto, vizinhas da dele. É uma imagem que ainda hoje existe. Portanto, a reprodução dela não é muito fácil. Ela está em Austin, portanto, no Texas, faz parte de uma coleção, mas é uma imagem que tem, ou que fez há pouco tempo, 190 anos. Não é? Entretanto, estes dois senhores estavam a trabalhar em separado, contudo, há o conhecimento através de uma casa dos irmãos Chevalier em Paris, que era uma casa de óptica, portanto, e que sabia que um estava a tentar encontrar a solução para fixar as imagens, e o outro também, então resolveu pô-los em contacto. E esse contacto deu origem a uma sociedade. Portanto, essa sociedade entre estes dois senhores funcionou teoricamente bem. E digo teoricamente porque, voltar atrás, porque o Sr. Niepce, tudo o que ia descobrindo, foi revelando, foi enviando os seus e-mails para o Sr. Daguerre, e o Sr. Daguerre foi descobrindo coisas e foi guardando aquilo que ia descobrindo, não partilhava tudo. Sorte do Sr. Daguerre, o Sr. Niepce faleceu, entretanto, no início dos anos 30, faleceu, já com um trabalho, portanto, de retaguarda bastante grande, que o Daguerre acaba por aproveitar e desenvolver, e então cria o seu processo fotográfico, que passou a chamar-se daguerreótipo, precisamente devido ao nome. Isto acontece a 19 de agosto de 1839, por isso é que o Dia Mundial da Fotografia é, portanto, no dia 19 de agosto. E o que é certo é que a família do Niepce nada teve, portanto, nem sabiam, de certa forma, que poderiam reclamar alguma coisa. Até que um belo dia, o filho do Sr. Niepce encontra a correspondência, os blocos, os apontamentos do pai, a correspondência e a escritura da criação da sociedade, e então vai reclamar alguns direitos, acaba por obter perante o governo francês algumas regalias, mas não tantas como o Niepce teve. Bom, o que é isto então de um daguerreótipo? O daguerreótipo ainda continua a ser um processo fotográfico de qualidade fantástica, contudo, eu aponto ali 4 inconvenientes. Um deles é a impossibilidade de cópia, porque o daguerreótipo é uma peça única. Vamos comparar o daguerreótipo com uma fotografia Polaroid, portanto é uma peça única. O facto de ter a imagem invertida, e a imagem invertida, neste caso, é apenas da direita para a esquerda. Para quem era retratado não tinha problema, porque olhar para a imagem era assim que se vê normalmente ao espelho. Agora, para nós que tínhamos a imagem na mão e olhando para o fotografado, tínhamos algumas dúvidas, porque se houvesse um sinal de cicatriz ou até o próprio penteado, hoje em dia não se liga nenhum ao penteado, mas ainda há uns anos atrás os homens eram todos para um lado e as senhoras, se tinham risca, penteavam para o outro. É verdade, não é? Portanto, depois o tamanho
estava relacionado diretamente com o tamanho da câmara fotográfica, portanto, a câmara fotográfica, se eram 13 por 18, pois o daguerreótipo não poderia ser maior que 13 por 18, e esse mesmo tamanho ia implicar no preço. Ia implicar no preço porque o daguerreótipo é uma peça feita numa chapa metálica revestida em toda a sua superfície por uma camada de prata. Leva a que os fotógrafos comecem, mesmo já no período do daguerreótipo, portanto no período inicial da fotografia, comecem a colorir manualmente as imagens. E são imagens, ou seja, esta ideia da coloração chegou praticamente até aos nossos dias. Uma câmara de daguerreótipo, portanto uma câmara extremamente simples, objetiva, o sistema de focagem era afastando as costas da câmara, portanto fazendo deslizar o caixote de madeira que encaixava num outro caixote exterior, portanto a focagem era feita, em vez de termos um fol, era feita pelo afastamento de um segundo caixote. Agora, o curioso é a panóplia de equipamento que era necessário para fazer um daguerreótipo. Todo aquele equipamento para polir a chapa de prata, para sensibilizar, para expor, para revelar. Portanto, o fotógrafo tinha que dominar muito bem toda a técnica para conseguir produzir a sua imagem. Os estúdios de fotografia necessitavam também de ter uma recepção grande, porque tinham que mostrar toda a oferta que o estúdio poderia oferecer ou poderia ter para que clientes tivessem hipóteses de escolha. Hoje em dia temos estúdios de fotografia com recepções, que é um balcãozinho, e temos uns catálogos, se quisermos escolher alguma coisa. Portanto, estes estúdios acabaram no Porto, por exemplo, no caso da Fotoguedes, a recepção do estúdio foi, durante muito tempo, uma galeria de arte. Foi o primeiro estúdio de fotografia, na Rua de Santa Catarina, a fazer exposições de arte com trabalhos de Aurélia de Sousa, Soares Reis, Teixeira Lopes, portanto, na recepção do próprio estúdio. O estúdio não havia iluminação artificial, portanto, o estúdio tinha que ter telhados de vidro, aquilo que nós não devemos ter, portanto, ou em anexos, ou então em espaços criados de raiz para serem estúdios. Em Portugal, com certeza, muitos de vós conhecem esta casa, uma casa fantástica, casa do José Relvas, que foi criada de raiz para ser estúdio de fotografia no primeiro andar e laboratórios de fotografia no resto do chão. Ainda existem, portanto, das casas que foram criadas de raiz para serem estúdio portuguesas, existe a de Carlos Relvas na Gulgá e a fotografia Vicente na Madeira, que, como se pode ler ali, embora mal, estabelecida em 1846, ou seja, logo 7 anos após o aparecimento da fotografia. Não nos podemos esquecer, ainda na parte da história da fotografia, de um senhor, portanto um senhor inglês, que já em 1939, quando foi divulgado o aparecimento da fotografia, ele tentou reclamar alguns direitos, porque também já tinha umas experiências. O que é certo é que o Daguerre chegou primeiro, e então ele propôs fazer algo diferente. E ainda bem que o fez, porque este senhor, em 41, apresenta o talbotipo ou o calótipo, que é nada mais, nada menos do que uma imagem em negativo que permite fazer uma quantidade grande de positivos. Portanto, permite reprodução, e o facto de ser um negativo e um negativo em papel, portanto em papel de seda, faz com que o processo também seja muito mais barato. Portanto, os primeiros daguerreótipos do Porto foram feitos em outubro, e a ideia deste fotógrafo, portanto, a vinda deste fotógrafo, era com portanto, o propósito da edição daquele álbum que ele está
descrito e que foi apresentado, portanto, ou editado em 1846. Em 43 começam a aparecer, vindos de toda a Europa, os fotógrafos ambulantes. Portanto, a forma deles se fazerem publicitar era através dos periódicos da época. Nesse mesmo ano, num periódico, aparece que num bazar da Rua das Taipas e na loja de papel a São Domingos, portanto, no Largo de São Domingos, se encontram à venda vistas da Ponte Pêncil e outras partes da cidade, tiradas com a máquina da daguerreótipo. Portanto, como o título é mesmo daguerreótipo, já começa a fervilhar o interesse por este tipo de imagem na cidade, e o facto de existirem à venda a burguesia do Porto, portanto, vou chamar os nossos mercadores, indo beber um bocadinho à Idade Média e à Idade Moderna. Portanto, os nossos mercadores, que eram as pessoas que tinham mais possibilidades, já se deslocavam nestas lojas para adquirir este tipo de produto. E em 45, o Periódico dos Pobres faz referência à instalação de 3 fotógrafos. 2 na Rua das Hortas. A Rua das Hortas é o princípio da Rua do Almada, portanto, aquele bocado entre a Rua dos Clérigos e a Praça Filipa de Lencastre. Portanto, só existia aquele bocado de rua e chamava-se então Rua das Hortas. E outro de nome desconhecido na Rua das Patas. Portanto, a Rua das Patas será a parte, o outro lado da cidade, portanto, o lado a caminho do Campo 24 de Agosto, onde ainda hoje existe na toponímia o Poço das Patas. E em 49 o Pedro Couchán instala-se na Rua de Santa Catarina, portanto, mas instala-se e fica, portanto, enquanto que os outros vêm, estão uma temporada e acabam depois por abandonar o espaço. Nesse mesmo ano aparece-nos um senhor inglês e é o primeiro que chega à cidade com o processo da coatipia. Portanto, é um inglês, é um artista, ele vem trabalhar para uma empresa de vinhos e vem com a missão de desenhar, portanto, que era a técnica da expressão dele, de desenhar as atividades dentro das caves dos vinhos. Portanto, mas como artista que era, o seu conterrâneo tinha inventado um processo fotográfico, ele trouxe uma máquina, e ainda bem que trouxe. A imagem do primeiro calótipo que eu mostrei é uma imagem da Ponte Pêncil do Porto, feita pelo Sr. Flower, e que faz parte de uma coleção de calótipos que estão em muito bom estado, felizmente, e que, portanto, fazem parte da coleção nacional na Biblioteca de Londres, mas são imagens também que nos deixam algumas boas memórias de como era a cidade. Esta é a Rua dos Ingleses, que foi, ou melhor, primeiro foi Rua Nova, quando Dom João I a mandou abrir, considerada uma das ruas mais largas da Europa no século XV. Se virmos, ainda hoje ela é extremamente larga. É a Rua do Infante, aquela rua que vai do Jardim até ao túnel, ainda hoje é uma rua larga. Se pensarmos há 600 anos atrás, aquilo era uma verdadeira avenida, quando só tínhamos a Rua dos Mercadores, a Rua das Congostas, a Rua de Santa Ana, portanto, ruas estreitas e sinuosas. Portanto, Rua Nova, depois Rua dos Ingleses e agora a Rua do Infante. Do lado direito temos aqui uma escadaria que dava acesso à Igreja de São Francisco e tínhamos um casario, portanto, até à Rua das Congostas, que é onde começa hoje a Rua Mouzinho da Silveira, na esquina do Novo Banco. E aqui uma casa que para mim me é familiar, não com estas características, porque o nosso auditório da Casa do Infante, portanto, onde está instalado o arquivo histórico, portanto, as salas de leitura e a sala das exposições são num edifício que veio substituir este e que dá para ver como é que ele era antes da transformação no século XIX de toda esta zona. Contudo, temos ali embaixo uma casinha branquinha com uma cruz,
que ainda hoje lá está, que é o restaurante Farol da Boa Nova, portanto, no Largo do Terreirinho. Ali temos uma janela manuelina, uma janela de esquina com um lintel central, que felizmente não se perdeu e que hoje em dia está na Quinta da Aveleda, no meio do jardim romântico da Quinta da Aveleda. Portanto, é uma ruína ao bom estilo romântico também. Entretanto, nesse mesmo ano, 49, há alguém que se lembra que a fotografia é muito interessante, que o daguerreótipo é excelente, que o calótipo é muito bom porque é barato e permite reprodução em série, mas que não tem a qualidade do daguerreótipo. Portanto, se há a possibilidade de se fazer negativos, por que não tentarmos usar um suporte melhor para conseguirmos melhor qualidade? O vidro, já sabemos que os romanos usavam vidro, portanto o vidro já tinha sido inventado, só havia necessidade de se encontrar uma solução que aglutinasse a prata, o nitrato de prata, ao vidro. Porque se aplicarmos uma substância a um vidro, uma substância que não seja aglutinadora, ao levantarmos o vidro ela estoura, não é? Portanto, descobriram então que esta mistura de produtos que faz o colódio. O colódio ainda hoje é utilizado na enfermagem para servir de penso rápido, portanto, um spray e faz um penso transparente que solidifica e pode-se tomar banho sem problema nenhum, porque aquilo cria uma película, impede que o sangue saia e impede principalmente que as impurezas penetrem na zona ferida. Portanto, o colódio deixou de ser usado na fotografia, mas continua a ser usado, por exemplo, na medicina. Então, o colódio chamava-se colódio úmido, ou este processo chamava-se colódio úmido, porque o processo tinha de ser feito todo antes do aglutinante secar. Ou seja, o fotógrafo, se estivesse a trabalhar em estúdio, tinha o laboratório ao lado; se estivesse a trabalhar no campo, tinha que levar o laboratório atrás de si e tinha que emulsionar a chapa de vidro, colocá-la no chassi, colocá-la na câmara, fotografar, ir a correr para o laboratório, revelar antes de secar. Porque, como eu disse, podemos tomar banho com o tal penso rápido, o penso transparente, desculpa, porque a água não penetra no colódio depois dele solidificar. Um desgraçado, eu costumo dizer aos meus alunos que eles são uns felizardos, hoje em dia andam com uma câmerazinha no bolso e conseguem fazer tudo. Um fotógrafo que fosse em campanha para fazer uma fotografia, uma apenas que fosse, tinha que levar todo o equipamento, e os frascos onde ia o nitrato de prata, onde ia o colódio, onde ia o revelador, onde ia o fixador, não eram em plástico, não era tudo em vidro, o que fazia com que o peso ainda fosse bastante maior. Portanto, em ambiente urbano, ou para ambiente urbano, foi criado um triciclo que ao mesmo tempo funcionava como tripé para a câmara. Tem aqui uma imagem fotográfica que elucida melhor. O que é certo é que para ambiente rural o fotógrafo tinha mesmo que ir tipo peregrino de Santiago com a mochila às costas. Ora bem, então nós temos o negativo perfeito, ou quase perfeito. Temos o negativo num suporte transparente quanto baste, num suporte liso quanto baste, porque o problema do negativo em papel também era o facto do papel ficar ondulado e mesmo, portanto, os positivos eram feitos por contacto, mesmo com um contacto muito bom, havia sempre fugas de luz, o que fazia com que em determinadas zonas não houvesse a nitidez, portanto, a acutância pretendida. Então, se já temos o vidro, que é transparente e é liso, já, portanto, teoricamente o negativo perfeito, agora temos que encontrar a solução para o positivo perfeito. Houve alguém que se lembrou que havia um produto, uma matéria, que
depois de aplicada em determinados suportes, tornava esse suporte macio. E resolveu experimentar. E experimentou a albumina, portanto, esse produto era precisamente a albumina, e a albumina, que estamos habituados a ver na listinha das análises aqui do Carlos Torres, estamos habituados a ver lá os resultados. A albumina usada era a albumina obtida a partir das claras de ovo batidas em castelo, ou com os sais de prata. A partir daí começámos a ter fotografias albuminadas e fotografias com qualidade superior. Portanto, a albumina veio resolver o problema. Não pensando que a albumina é um material orgânico, portanto, que envelhece e ao envelhecer cria uma cor amarelada, e se a quantidade de albumina até for maior do que o aconselhável, até estala e cria um craquelé, e depois começam a saltar bocadinhos da fotografia. Mas o que é certo é que entre os anos 50 e os anos 90 o processo da albumina foi o que brilhou, e muitas imagens chegam aos nossos dias em boas condições. Com o envelhecimento da albumina, muitas das vezes começa-se a perder o contraste das imagens, mas tudo tem a ver com a forma como essas imagens estiveram acondicionadas, estiveram guardadas ao longo dos tempos. Esta é uma imagem do Porto, é uma cadeirinha que está no Museu Romântico, que faz parte de uma coleção que o Arquivo Histórico tem, de um fotógrafo de Viana do Castelo, que assinava por Carvalho, mas que fez uma série de fotografias de usos e costumes aqui do Porto e região do Grande Porto. Esta é uma outra albumina. Estão a ver a perda de contraste, principalmente na periferia. E porquê é que se perde, ou porquê é que as imagens começam a degradar-se na periferia? Porque elas, por norma, são acondicionadas umas em cima das outras da imagem. Agora reparem num pormenor. Temos imagens montadas em cartão. As primeiras imagens em papel salgado eram entregues ao cliente, como são entregues agora as fotografias, no envelope. A partir do processo albuminado, as imagens começam a ser entregues em cartão, porque os fotógrafos começaram a ter prejuízo, de certa forma, porque o papel, sendo grosso, absorve muita albumina. Portanto, não havia galinhas que pusessem ovos suficientes para tanta clara. Portanto, começaram a reduzir a gramagem de papel até que chegaram a uma gramagem que é quase papel de bíblia. Portanto, papel extremamente fininho para absorver a menor quantidade. Só que, depois da impressão e depois da revelação, tem que ser colado num suporte rígido, senão ele enrola todo e parece um cigarro. Na minha geração apareceram umas máquinas, uns visores que se chamava Viewmaster, que tinha dois, portanto eram visores estereoscópicos, que nos davam também, tinham uns discos que nos davam também essa ideia das três dimensões. Portanto, esses visores vieram beber a ideia da imagem estereoscópica. Então, do Porto, também começaram a ser feitos postais, portanto, as famílias com maior poder económico começaram a comprar aqueles visores, ou uns bastidores, portanto, umas peças em madeira, umas caixas em madeira, que até pareciam quase os telefones antigos, porque tinham uma manivela também, e em vez de terem o auscultador e o microfone, tinham dois óculos onde as pessoas se encostavam e espreitavam, e lá dentro havia um mecanismo com 50 ou com 100 postais destes, e passava-se ali um bom bocado de tempo a rodar a manivela e a ver as imagens, um bocadinho como aquelas câmaras fotográficas que compramos ou comprávamos no Bom Jesus, ou em Fátima, ou no Jardim Zoológico, que estávamos ali a ver as imagens todas. Portanto, era um bocadinho assim que as pessoas se entretinham também a ver as vistas da sua cidade, ou então das cidades por onde passavam, que acabavam por adquirir
estes postais estereoscópicos. Esta imagem mostra-nos a zona do Porto, que quando há cheia alaga em primeiro lugar, portanto, os arcos de Miragaia. Esta mostra-nos um jardim tropical que já não existe, portanto, o Jardim do Infante e do Henrique, com uma peça curiosa da arquitetura de ferro que aqui estava instalada, portanto, não muito higiênica, mas curiosa, portanto, um urinol extremamente interessante. Agora ali naquela zona temos a entrada do parque de estacionamento e uma outra também interessante e trago estas pelas transformações, principalmente as duas de baixo. Esta de baixo mostra-nos já as obras para a abertura, portanto, ou criação do Jardim do Infante do Henrique, que foi criado no final do século XIX, quando das comemorações do 5º centenário do nascimento do Infante, e ao mesmo tempo mostra-nos que o edifício onde está instalado o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto acabou por crescer para esta ala, que era apenas um logrador do palacete que ele estava instalado. Portanto, hoje em dia olhamos para o edifício e parece um só, mas ele, na realidade, foi criado uma nova ala adoçada ao edifício principal. A indústria fotográfica ou de produção fotográfica era grande, principalmente nesta parte da divulgação, na parte da publicidade, na parte dos brindes. Vemos na imagem do lado direito as impressões a secarem, portanto, impressões que são feitas ao sol, não havia ampliadores, não havia iluminação artificial, portanto, as impressões são feitas ao sol, depois a secarem. Aqui embaixo o senhor do lado direito está com um cortante a cortar a imagem no formato adequado para aquela imagem. Há mais 2 cortantes ali à frente. Este jovem está a passar na prensa onde a imagem é espalmada com a cola para que fique lisinha sobre o cartão. Portanto, todo um processo, porque a procura da fotografia, a procura daqueles postais e a procura de casas fotográficas, ou melhor, a procura de casas comerciais de vistas do Porto ou de acontecimentos, como poderemos ver à frente em relação a uma grande cheia do Porto, uma casa comercial encomendou uma quantidade grande de imagens para oferecer aos seus melhores clientes. Bom, ainda estamos em 1852, o Sr. Correntin, um senhor francês, que vem para Lisboa e que em 52, 13 anos depois, e eu faço sempre referência a isto porque acho extremamente curioso, ele intitula-se Engenheiro Fotográfico. Portanto, este foi um livro que ele editou, portanto, 13 anos, o resumo histórico dos 13 anos da fotografia, intitula-se Engenheiro Fotográfico, e o que é certo é que, engenheiro ou não, ele foi muito importante para a fotografia na cidade do Porto. Ele, embora se tenha instalado em Lisboa, acabou por fazer uma temporada no Porto. Neste anúncio ele diz, portanto, associado ao Sr. Newman, na tal Rua das Hortas também diz que vai estar só até o dia 8, portanto, quem tivesse trabalhos para levantar ou quem quisesse ser fotografado por eles, pois só tinha mesmo aquele período para o fazer. Mas, numa grande temporada que esteve na cidade, deu aulas de daguerreotipia e essas aulas foram patrocinadas por este senhor, portanto, o senhor Domingos Pinto de Faria, que não era fotógrafo, mas que era um amante das artes, que acabou por ser um mecenas de alguns artistas da cidade. Portanto, pagou
para que eles pudessem aprender com o Sr. Corentin o processo fotográfico. E um dos jovens na época que bebeu das lições do Sr. Corentin foi um dos primeiros portuenses a abrir de raiz um estúdio de fotografia na cidade. Portanto, o Miguel Novaes aprendeu o processo e em 54 abre o seu estúdio já na Rua do Bom Jardim e, apenas como curiosidade, em 63 é o primeiro fotógrafo a fotografar a jovem princesa que veio para Portugal para desposar o nosso príncipe Dom Luís. Outro foi um artista já conceituado na época, João Batista Ribeiro, que veio a ser o diretor da Academia de Belas Artes, portanto, que deu origem à faculdade, que em 54 também foi o que fotografou o Alexandre Herculano. Há 2 daguerreótipos do Alexandre Herculano, esta imagem é a mais conhecida. Há uma outra imagem tirada no mesmo dia e no mesmo local, só que a corpo inteiro, embora com o Alexandre Herculano sentado. São os únicos daguerreótipos que fazem parte do acervo da Câmara do Porto e que portanto, que estão na Biblioteca Pública, não estão connosco, porque eles foram concebidos nos jardins da Biblioteca Pública. A Biblioteca Pública foi criada, portanto, depois da extinção ou foi ali colocada depois da extinção das ordens religiosas, portanto, no período do liberalismo. A Academia de Belas Artes também lá esteve instalada, portanto, houve a convivência entre o Alexandre Herculano e hoje não vou cometer o erro de dizer que ele foi diretor da biblioteca, ele foi bibliotecário, segundo bibliotecário da Biblioteca Pública do Porto. Portanto, houve a convivência dele com o João Batista Ribeiro e acabou então por ser fotografado lá nos jardins e daí fazerem parte do acervo da biblioteca. E estão bem, estão na Caixa Forte, estão juntos com o diário de navegação da viagem de Vasco da Gama à Índia, portanto estão bem guardados e em boa companhia. Ora, em 1860 temos um grande senhor, portanto há por aqui outros fotógrafos pelo meio, portanto outros estrangeiros que chegam, outros portugueses que começam a trabalhar, mas se eu fosse a falar de todos, estávamos aqui até amanhã de manhã e se não saíssem entretanto. Portanto, importante também para a cidade foi este senhor, o Sr. Emílio Dil, que é de nacionalidade alemã. Ele fez um levantamento grande, portanto, uma encomenda grande da Companhia de Caminhos de Ferro Portugueses, em que fotografou todas as pontes, viadutos, túneis, estações, portanto, de todas as linhas que foram sendo construídas, e é um legado que nos chega até hoje, também em perfeita qualidade. Ponte de Lessa, portanto, do Lessa, na zona de Alfena. Aquele comboinho era o comboinho onde ele se fazia deslocar, onde tinha um laboratório para processar as imagens, portanto, os negativos. Entretanto, coloco aqui outras imagens similares e da mesma época para mostrar que a qualidade de um é diferente da qualidade do outro, até em termos de apresentação. O viaduto da Pala e do Ovil, ainda do Douro. Aregos ainda não tinha a navegabilidade que tem agora, portanto não tinha a barragem de Carrapatelo. Um outro fotógrafo e o convento de São Bento Ave Maria. Esta imagem aparece no primeiro álbum da Casa Alvão. A Casa Alvão editou 2 álbuns e aparece no primeiro álbum da Casa Alvão como fazendo parte de toda aquela coleção.
e só no segundo álbum é que aparece a referência à reprodução, porque a imagem não é do Alvão, mas sim do Emílio Bill. Portanto, estes negativos andaram por aí, circularam, até que há cerca de 20 anos atrás o Arquivo Histórico foi encontrá-los num antiquário, uma coleção, uma caixa com 18 negativos, todos eles sobre o exterior e o interior do convento de São Bento de Ave Maria, mas não sabemos por onde é que eles andaram antes. Portanto, sabe-se que há quem tenha reproduções destas imagens, e a Casa Alvão também terá ou teria uma reprodução, e quando fizeram a seleção das imagens para o primeiro álbum, colocaram como sendo deles, mas não é de todo verdade. Tanto é que o Sr. Alvão, o Sr. Domingos Alvão, quando esta imagem foi obtida, seria ainda muito jovem. Sabemos que ele foi discípulo do Emílio Bill, mas já é no século XX. E esta imagem é anterior ao final do século XIX, portanto. É uma imagem dos anos 90, antes de 96, que foi quando ficou totalmente demolido o mosteiro para a construção da Estação de São Bento. A construção da Ponte Luís I foi retratada pelo Emílio Bill em todas as suas fases, com uma câmara de grandes dimensões, porque os negativos são 30 por 40. São negativos de vidro, formato 30 por 40. Portanto, aqui não há hipótese de ampliação, portanto, é mesmo o contacto direto. Os positivos que temos foram obtidos por contacto direto a partir do negativo. Este está instalado. Na sua produção fotográfica, o Emílio Bill, como andou por muitos lados, acabou por se entusiasmar e dedicar-se a fotografar outro tipo de objetos de arte, a natureza, as paisagens que foi encontrando, os monumentos, e deu origem a que uma das suas empresas, ligada à edição, começasse a editar em fascículos mensais uma revista que se chamava Arte e Natureza em Portugal. Portanto, em que retrata o Portugal de norte a sul, a nível artístico, a nível arquitetónico e a nível paisagístico. Portanto, é um dos melhores documentos que temos, portanto, desta época, finais do século XIX e início do século XX, de todo o país. Portanto, temos aqui uma alfaia litúrgica de Guimarães, temos a casa, o Hospital da Misericórdia de Viana do Castelo, só mostrar 2 ou 3 exemplos para verem a riqueza destes álbuns, desta coleção. Tipos de lavradeiras da Maia, o Mosteiro de Lessa, e Lessa de Bali, o Cruzeiro e a Pia Batismal. Entretanto, cá está a antiga Casa Fritz, Emílio Bill e Companhia, Porto. É interessante esta imagem que aqui mostro, porque eu há pouco disse, ou no início falei na imagem digital, que é possível manipular, mas o laboratório fotográfico também deu sempre para fazer algumas coisas. E havia necessidade de se fazer um postal a partir de uma fotografia da Ribeira, em que, em vez da Ponte Luís I, só tivéssemos a Ponte Pêncil. Nós temos ali a Ponte Luís I e temos, adivinha-se aqui, ainda aos pilares que lá estão, da Ponte Pêncil, o tabuleiro e a linha do cabo de suporte da ponte. Então, com uma mestria exemplar, em laboratório, o artista tirou tudo o que estava a mais, deixando apenas, ou acentuando a Ponte Pêncil ali, não é deixando apenas, é criando aquilo que não se via na imagem original. E editou um postal do Porto Antigo, portanto, apenas com a Ponte Pêncil, iludindo, como dizia, portanto, o cliente, que não foi o Emílio Bill, o produtor do postal.
O Emílio Bill acaba por ser reconhecido na cidade como pelos seus bons trabalhos. Era uma pessoa com um carisma espetacular, segundo os relatos da época. Os próprios empregados fazem questão de anunciar que sentem satisfação pelas melhoras do período da doença do senhor. Vou avançar. De facto, o Sr. Emílio Bill, que entre nós fixou de há tanto tempo residência, conquistou pela sua seriedade, pela sua honestidade, pelas qualidades excelentes do seu carácter e pelo trato amabilíssimo que sempre mantém para os que se lhe aproximam, um lugar de destaque e honroso no meio comercial e industrial português. Portanto, acabou por ser uma referência na cidade e acabou por ter um fim trágico, porque em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial, há perseguição aos alemães e o Emílio Bill nunca negou a sua nacionalidade. A loja dele sempre teve a bandeira alemã ao lado da bandeira portuguesa, portanto a bandeira alemã ali foi o calcanhar daqueles dele. Portanto, fecharam-lhe a loja e, quando digo fecharam a loja, era o Palácio do Bolhão, onde está agora o Teatro do Bolhão. Todo o espaço eram as oficinas da fotografia, da tipografia e das outras empresas que ele tinha representação. Portanto, fecharam, destruíram tudo. Os negativos de vidro, que faziam parte da coleção, portanto faziam parte do arquivo dele, acabaram por ser vendidos como sucata de vidro para a eletrocerâmica de Vila Nova de Gaia. Portanto, uma perda de património como não há igual, pelo menos, que se conheça. O Sr. Laurent é um senhor francês que acaba por se instalar em Madrid, portanto acaba por se instalar em Espanha. Daí a maior parte da coleção de fotografias está na Biblioteca Real de Madrid e Biblioteca Real de Espanha, melhor dizendo, e andou por Espanha e por Portugal a fazer vistas para este álbum que entretanto editou. Ele, com a sua com aquele pequeno atrelado que funcionava como câmara fotográfica, acabava por conseguir obter negativos fotográficos com 60 cm de comprimento, fazer uma vista panorâmica única, enquanto que as que nós vamos conhecendo são sempre montagens. Aqui é montagem porque o papel não tinha a medida que ele pretendia, portanto, mas o negativo original tem uns 60 cm de comprimento por cerca de 25 de altura. No CPF houve uma coleção de fotografia deles vindo de Madrid, precisamente, que esteve exposta há uns 5, 6 anos atrás. Portanto, o Porto, temos ali a construção da alfândega, portanto, a ala norte da alfândega a ser construída, a ala norte não, perdão, a ala nascente, e até então as vistas do Porto, como eu dizia, eram fracionadas e neste caso é uma albumina que sofreu bastante ao longo do tempo, daí ter perdido o seu contraste, ter perdido a sua qualidade. Contudo, visto ao pormenor, conseguem-se encontrar ali alguns aspectos curiosos para quem estuda, por exemplo, o urbanismo da cidade e consegue ver que há transformações num ou outro sítio que, se não fossem estas imagens, não era viável. Por comparação, temos uma imagem em gelatina e sal de prata, portanto uma imagem já mais recente, uma imagem já da Casa Alvão, em que vemos que a perda de qualidade, a perda de contraste, não é tão grande como a da albumina. O processo fotográfico acaba por ter tanta... Isto é apenas uma curiosidade, acaba por ter tanta importância que
as situações mais bizarras que vão aparecendo acabam por ser registadas fotograficamente. E na cidade do Porto houve uma jovem que, para conseguir ganhar dinheiro para a família, e só havia oferta de emprego em locais portanto, frequentados por homens e os empregados tinham que ser homens, ela travestiu-se e conseguiu esse emprego e lá trabalhou uma série de anos, até que chegou o momento de ir dar os sinais para a tropa e nunca mais era chamada para ir dar os sinais para a tropa, e isso foi criando desconfiança entre o patrão e as pessoas que o rodeavam. Portanto, ela nunca deixou de ser feminina, só era masculina porque era o emprego que tinha. E até que o comissário da polícia a mandou chamar e desvendou o mistério e a mandou fotografar à Fotografia União. E aqui temos o António Custódio das Neves, a mulher-homem da cidade. Portanto, é um aspecto curioso e, portanto, para mostrar a importância que a fotografia começa a ter na sociedade. Também os acontecimentos, portanto, as notícias acabam por circular acompanhados de imagens, inicialmente por desenhos, depois por gravuras feitas a partir de imagens fotográficas. Portanto, esta é a imagem fotográfica, mas a forma de imprimir num periódico era fazendo uma gravura. E então o gravador desenhou ou tentou reproduzir o que a imagem fotográfica lhe mostrava. Contudo, às vezes acontece, o Cardoso tem um S, mas aqui o S, como na gravura, tem de se fazer tudo ao contrário, porque é um carimbo, aquele S foi feito às direitas, portanto, acabou por ser ao contrário. A estrutura é em ferro e depois todos os tabulamentos eram em madeira, o que faz com que rapidamente tudo ardesse. Existe no cemitério de Agramonte um mausoléu fantástico, extremamente interessante, onde está a vala comum dos corpos e que por cima da arca, em granito, tem os restos das colunas das estruturas de ferro que saíram das ruínas do teatro. A Fotografia União foi a fotografia onde o comissário da polícia mandou retratar a mulher-homem. Era uma outra casa que também podia gozar do estatuto de fotógrafos ou de fotografia da Casa Real. Portanto, era portanto, uma casa que era escolhida pela família quando vinha à cidade. E, entretanto, as publicidades já que saíam nos almanaques dos finais dos anos 70 e inícios dos anos 80 do século XIX vão fazendo referência, ou seja, vão fazendo a publicidade que os industriais ou comerciantes da fotografia vão fazendo, ou vão querendo. Portanto, e depois tem uma outra vantagem, que é ser representante de uma casa de iluminação, que foi o que lhe permitiu ter sido o primeiro estúdio de fotografia a ter iluminação elétrica. Portanto, tudo isso faz com que sirva como elemento de publicidade. Portanto, cá está o Palacete do Bolhão, já. Esses mesmos almanaques que funcionavam como as listas telefónicas funcionavam há uns anos atrás, portanto, estavam escalonados por profissões, por artes, e então temos aqui, nos anos 80, a quantidade de casas de fotografia que existiam. Também depósitos de aparelhos fotográficos, depósitos de produtos químicos para a fotografia. Quase a terminar o século XIX,
passamos só para esta referência portanto, ao ensino da fotografia ou àquilo que se fez para divulgar os processos fotográficos, quer na parte da captação, quer na parte do processamento. No Porto, em 53, temos as aulas do Sr. Corrantin. Em 56 começa a ser publicado num periódico, o Panorama, um curso de fotografia e, curiosamente, este aspecto é interessante, a partir de 1860, 2 colégios da cidade incluem no seu currículo a disciplina de fotografia. Portanto, a fotografia começa a fazer parte do ensino curricular, portanto, do programa curricular de 2 escolas da cidade. Em 64, a edição de um manual de fotografia e depois, quase no fim do século, portanto, por um tenente-coronel, é editado Fotografia, Tratado Técnico e Prático, portanto, que acabou por ser uma bíblia para os fotógrafos portugueses. A fotografia moderna do Porto começa a editar em 84 uma revista mensal que se chama Arte Fotográfica e esta revista acaba por ser reconhecida como uma revista de extrema qualidade pelos artigos que publicava. O Porto teve também no Palácio de Cristal aquela que até agora é considerada a primeira exposição internacional só dedicada à fotografia. Até 1886 há registros da fotografia ir sendo, portanto, exposta sempre como um núcleo dentro das grandes exposições de arte, portanto, escultura, pintura, gravura, a fotografia acabava por estar lá também, mas a fotografia, portanto, um grupo de trabalho acabou por entender que deveria ser criado apenas uma exposição só com a imagem fotográfica, valorizando a imagem fotográfica. Quando eu disse que a fotografia tinha sido, digamos, o primeiro grande processo que chegou aos 4 cantos do mundo, posso dizer que a grande globalização, ou a primeira grande globalização, foi feita através do Sr. George Eastman. Portanto, este senhor, o inventor da Kodak, foi o homem que pôs a câmara fotográfica nas mãos de toda a gente. A partir de 1880, o colódio é substituído pela gelatina, e bem, em boa hora foi feito, porque a gelatina ainda hoje é o meio ligante do nitrato, dos sais de prata, ao suporte. Portanto, foi substituído pela gelatina e o Sr. George Eastman, sabendo desse novo processo, sabendo que a gelatina, vamos falar do Sr. Guedes de Oliveira, o tal senhor da Foto Guedes, da Rua de Santa Catarina, e que deixou um legado fotográfico muito grande e que metade desse legado está no arquivo histórico, graças a um transeunte. Um belo dia, 1997, se não estou em erro, 97, 98, chega-nos um alerta de um transeunte que, ao passar à porta da casa que estava a ser demolida, estava a ser limpa para criarem um prédio, viu algo que lhe parecia ser um negativo. E então alertou, e em boa hora o fez, porque fomos lá e fomos ver, identificámos aquilo que eram negativos, eram cerca de 60 mil. O Sr. Guedes está ali, do lado direito. O trabalho de laboratório, neste caso, a tela não chegava para este grupo, porque é tudo gente volumosa, então o técnico do laboratório raspou no negativo para o Photoshop, exatamente, para se poder distinguir ali algumas imagens
estão partidas, não é? O negativo de vidro está partido, mas o que falta não é importante. Este Sr. Guedes de Oliveira era um jornalista, aliás, ele nunca deixou de ser jornalista do 1º de Janeiro e escrevia peças de teatro e operetas, portanto, ele dava-se muito bem no mundo do teatro. Portanto, há uma coleção fantástica de atores e atrizes de teatro da época, porque eram todos, ou iam todos, ser fotografados por ele. Apenas um outro exemplo, portanto, as famílias retratadas, umas mais rurais, outras menos. Agora, esta imagem é curiosa porque muitas das vezes a família não vinha ao estúdio, era o fotógrafo que ia à família e então há necessidade de se criar um fundo e vemos ali um conjunto de jovens ou de crianças a segurar num pano e depois é lógico que é entregue ao cliente não é a imagem conforme nós a vemos no arquivo, mas sim uma imagem perfeita. Outro Photoshop, as famosas cintas de Vespa, que as senhoras tanto ansiavam. Eu, na digitalização destas imagens, tentei puxar mais para se conseguir ver o que está por trás da máscara. Portanto, conseguimos ver qual é a verdadeira grandeza da cinta daquela senhora e da outra também. E o que é certo é que as senhoras gostavam muito, não sei se era para enviar para os namorados por correspondência, o que é certo é que temos uma quantidade enorme de negativos também assim retocados. Outro Photoshop da época. Este cão, portanto, que eu creio que é um galgo, não é? É um cão da família dos galgos, para estar bem tem que ter um porte digno. E para conseguirem colocá-lo naquele porte, alguém teve que lhe fazer chegar algo que lhe despertasse portanto, o olfato. E a imagem final, um outro fotógrafo importante, embora amador, foi Aurélio da Paz dos Reis, o primeiro cineasta da cidade do Porto. E digo amador porque ele nunca se intitulou profissional, nunca teve um estúdio aberto, embora fotografasse como tal. As edições de postais sempre foram uma forma de divulgação da imagem fotográfica, portanto, os fotógrafos sempre tiveram trabalho para a captação de imagens para os editores fotográficos. Esta imagem é de um postal que temos e que está com a edição de Arnaldo Soares, mas que não sabíamos quem era o autor, portanto, da matriz. Viemos encontrar no acervo da Fotoguedes, partido, é certo, mas o negativo desta mesma imagem. Assim como as imagens do Carnaval de 1905, Carnaval organizado pelo Clube Fanianos Portuenses. Isto é no Palácio Cristal. Ou então, imagens que nos mostram aquilo que já não temos. O Cais dos Guindais, aqui em cima agora passa a Marginal em direção à ponte. As cheias, como eu fiz referência, portanto, acontecimentos extraordinários, também era motivo de edições de postais, ou então as tais imagens para a oferta das empresas aos seus clientes. Neste caso, uma empresa de Vila Nova de Gaia, com sucursal no Pará, o Hotel Pestana, com água até ao arco. Esta foi a cheia mais violenta que o Rio Douro teve. Uma cheia que na noite da antevéspera de Natal passou o nível do muro dos Bacalhoeiros, do muro da Ribeira, portanto, galgou o muro.
uma cheia que esteve próximo do tabuleiro inferior da ponte. Portanto, esteve a 80 centímetros do tabuleiro e se chegasse ao meio metro, havia técnicos serralheiros de um lado e do outro, prontos a deitarem o tabuleiro inferior abaixo, porque se a água rapidamente subisse e tocasse no tabuleiro, abalava a estrutura toda. Portanto, era preferível perder um tabuleiro do que perder toda a ponte. A fotografia também chega até nós através de álbuns, ou pequenos álbuns, ou imagens soltas, de pessoas anónimas. No meu caso, deste mini-álbum, que tem 44 fotografias da cheia de Rio Douro, com trágicas cenas de afundamentos de vapores, fotografias tipo postais, mas não sabemos quem é o autor. Mas não deixam de ser registros fantásticos. Depois da cheia, o Arainho. Perdão. Esta imagem já é de um outro fotógrafo, portanto, o Arainho também com uma cheia, só que esta não a de 1802, mas a de 1809, mas sim a de 1862. Este Alfredo Jordão era um industrial de guarda-chuvas da cidade do Porto, que também se dedicava à fotografia e que também nos deixou uns registros fantásticos do Porto e de outras vistas dos arredores. O Castelo do Queijo, a Ponte Pêncil, ou então esta imagem extremamente curiosa, em que ainda não existia o Passeio Alegre, em que ainda há ali uma entrada para os barcos irem para a Doca Seca para serem trabalhados, portanto, estaleiro. Esta é uma das poucas imagens em que mostra as duas pontes em paralelo, anda a circular, portanto, nos e-mails, no Facebook, portanto, é uma imagem extremamente curiosa. Só que esta imagem, no seu todo, é isto. Aquilo que ele está é apenas a última parte da imagem, deste conjunto, desta panorâmica, e é interessante porque ela anda a circular e tem um textinho que diz que faz parte de um elemento da família Tate, se não estou em erro, e esta imagem está assinada pelo Albino Santos, que era um fotógrafo da época. Portanto, nem tudo aquilo que nos chega é totalmente verdade. Quando falei que são raras as imagens que me fotografarem as floreiras, que dadas as dimensões não eram dignas, e temos curiosamente ali o Porto, não é? Ali a inspecionar tudo o que se passa. Outros fotógrafos que nos deixaram grandes legados, um deles foi o Teófilo Rego, portanto um fotógrafo do século XX, que trabalhou quase até ao final do século XX e que felizmente o acervo fotográfico dele está a ser tratado na Fundação Manuel Leão em Vila Nova de Gaia. E mesmo para terminar, deixo-vos com estas expressões que o Sr. Carrantin, o senhor engenheiro da fotografia, em 1852 escreveu no seu livro. A de baixo é mais romântica, a de cima é uma realidade. Se nós pensarmos que tudo o que nos rodeia, aqui dentro, ali fora, em qualquer sítio, tem como suporte a imagem fotográfica, é realmente realidade dizer que esta descoberta é uma das mais fecundas, porque ela veio dar aso a que depois todo o processo de impressão, ou todos os processos de impressão, litográfico, fotográfico, tipográfico, litográfico, não sei se já disse, se calhar já disse, offset, digital, portanto, tudo isto veio através do invento da fotografia. Se ele não tivesse acontecido, não tínhamos a publicidade como temos, não tínhamos a televisão, não tínhamos
E eu não estava aqui agora também. Portanto, quero agradecer-vos a paciência